Bom dia, vamos então continuar o nosso estudo sobre a execução por quantia certa contra devedor solvente. Bom, a técnica para se executar uma obrigação de pagar, né, obviamente é a de expropriação, como a gente já viu. E a gente busca no acervo patrimonial do devedor, né, por meio da penhora, a gente busca então individualizar o bem que vai ser expropriado. E esse bem expropriado, então ele precisa ser avaliado, como a gente já viu. E depois de devidamente avaliado, então nós vamos expropriar. A ideia de expropriação é de transferir aquele bem que foi penhorado, transferir para ou para o credor ou para terceiros. Esse é o resumo, né? Então, visando justamente o pagamento da execução. Bom, então, nós já passamos pela fase postulatória, que começou ali com a petição inicial, admissibilidade, depois citação do réu, aí na citação temos o arresto executivo, a possibilidade de execução, depois as posturas do devedor. Aí nós ficamos aqui um bom tempo falando de penhora, que é justamente a essência aqui, né? Você busca afetar o patrimônio do devedor para responder perante a execução, né? E depois que o bem é penhorado, então nós vamos avaliá-lo, atribuir valor. A avaliação, ela é fundamental aqui, na fase expropriatória, uma vez que ela é o parâmetro econômico da execução. Aqui, a primeira modalidade que nós vamos ver é a adjudicação. E o CPC é expresso dizendo o seguinte, olha, como técnica expropriatória, a adjudicação ela não pode ser inferior ao valor da avaliação. Então, repare, só por dizer isso, que não pode ser inferior ao valor da avaliação, o CPC já está dizendo que a avaliação é o parâmetro econômico, o norte, né, a bússola, que vai guiar a expropriação. Então, quando for vender o bem, transferir, né, para terceiros, né, retirar da esfera de propriedade do devedor, então o parâmetro, né, é o valor da avaliação, tá? Por isso que nós falamos disso na aula passada. Bom, então vamos lá, vamos ver então quais são as técnicas expropriatórias que nós temos. Nós temos aqui expressamente no Código de Processo Civil aqui de 2015, né, a adjudicação, a alienação particular e a alienação pública. Nós vimos também que a penhora de frutos e rendimentos é também uma técnica expropriatória. Apesar de receber esse nome, né, de penhora, ela é uma técnica expropriatória. Tanto que o CPC de 1973 se chamava usufruto judicial, né? E nós comentamos com vocês que o usufruto judicial, ele recebia esse nome justamente porque ele afeta a prerrogativa que o devedor tem de usar a coisa e fruir da coisa. Então, tanto que permite, né, caso o imóvel não esteja alugado, que o administrador nomeado, ele alugue o bem, né, então o devedor ele perca temporariamente a prerrogativa de usar a coisa e de fruir, né, essa é a grande questão aqui, fruir, né, dos rendimentos que essa coisa lhe propicia, né? Então, por isso que o legislador, né, no código anterior, chamava de usufruto judicial, porque era por determinação judicial como uma técnica expropriatória. E eu disse lá naquele contexto que é uma relação de custo-benefício, é uma relação de proporcionalidade. Se verificar que
é mais proveitoso para a execução, na relação, com relação ao valor do bem, o fruto que ele rende e o valor da execução. Então, essa técnica que eu coloquei aqui em último lugar, ela acaba sendo a forma preferencial. Né? Por exemplo, se ela rende R$ 1.000 de aluguel por mês, o imóvel, e a dívida é de R$ 15.000, né? Então em 15 meses vai estar satisfeito a execução. Né? E o imóvel é mantido na propriedade do devedor, ele apenas perderia temporariamente a fruição daquele bem, né? O poder de usar e gozar da coisa. Né? Então, para ele, é menos oneroso, ele mantém a grande vantagem da penhora de frutos e rendimentos. Aqui o devedor ele mantém a propriedade e o credor ele recebe mês a mês. Então, mês a mês ele está recebendo, ele pode fazer o levantamento do dinheiro e em uma margem de tempo razoável a execução estará satisfeita. Né? Então, é uma análise que tem que ser feita caso a caso, sendo proporcional e num prazo razoável haveria a satisfação da execução, então essa técnica ela tem que ser a preferencial. Né? Então é bem interessante essa perspectiva. Agora, geralmente para execuções com valores menores, né? Com valores não vultosos, né? Porque se forem valores muito altos, né, como 100, 200 mil, 300 mil, então aí o ideal é você penhorar um bem, um imóvel, por exemplo, e aliená-lo, vendê-lo. Aí sim é mais proporcionalmente mais indicado. Né? Agora, valores menores e o acervo patrimonial do devedor, por exemplo, é só imóvel, então o ideal é você tentar extrair dali frutos e rendimentos. Né? Pois bem, então, nós temos aqui, né, já que nós comentamos, então já falamos sobre a penhora de frutos ou rendimentos, então vamos comentar as demais técnicas. Então, o CPC de 73, como eu estava dizendo para vocês, ele só tinha a alienação pública, por meio da arrematação, né, leilão judicial. E era curioso que leilão, a palavra leilão, ela só era utilizada para bens móveis. Móveis. Para bens imóveis, utilizávamos a expressão praça pública. Então você tinha alienação pública como gênero, eles falavam licitação também, tem autores que falavam licitação pública, a maioria falava arrematação. Arrematação. Que aí você tinha praça pública para imóvel e leilão para móvel. Aí veio a Lei de Execuções Fiscais, em 1980. Lembrando que o código anterior é de 73. 1973. Aí veio a Lei de Execução Fiscal, 1980, e chamou tudo de leilão. Tudo de leilão. Móvel, imóvel, não importa. Leilão. E a expressão popular, né? Quando se fala, vai ter um leilão, todo mundo sabe que é para venda de bens. Não importa a natureza, né? Qualquer tipo de bem. Então, olha só. Então, a técnica expropriatória que nós tínhamos no CPC anterior era apenas a alienação pública. E em 2006, nós tivemos uma reforma grande, no início dos anos 2000, né? Nós tivemos várias reformas, né? Uma delas foi para ampliar as técnicas expropriatórias. E criou-se a possibilidade da chamada alienação particular, eu vou comentar na aula de hoje ainda, que é basicamente a prerrogativa do credor pegar o bem que foi penhorado e tentar vendê-lo. Mas o CPC de 2015 também permite ao devedor fazer isso. E também pegaram a técnica da adjudicação
e transformaram essa técnica como uma forma preferencial de expropriação. Primeiramente, quando se fala em adjudicação, nós estamos falando de pegarmos o bem que foi penhorado e transferir este bem penhorado ao credor. Credor. É como se o credor visse o bem penhorado e falasse assim, gostei desse bem, quero ele para mim. Não vamos vender ele não, transfere ele para mim. Ele tem essa prerrogativa. Aliás, é preferencial. Como se falasse para ele, credor, você não gostou desse bem não, que está sendo penhorado? Comporta o pagamento da sua execução. Né? A questão é, se o bem vale mais, você tem que devolver a diferença. Se o bem vale menos do que o valor da execução, então prossegue a execução pela diferença. Né? Então, basicamente essa a ideia. E é rápido. É rápido. Né? Porque não tem que esperar o tempo de venda, né? Lances, ofertas, enfim, né? Que eu vou comentar na alienação particular. Então, é relativamente rápido. Só que a legislação previu que não apenas o credor ou os credores podem pegar esse bem para si. Previu também que familiares, membros da família, qualquer credor, pode também fazer isso. E olha só, é curioso que quando o credor pede a adjudicação, ou seja, pede para que o bem seja transferido para si, ele se parece muito com o Instituto da Dação em Pagamento, lá das obrigações, dação em pagamento. Porque na dação em pagamento, você tem uma natureza obrigacional, uma prestação, e você recebe algo diverso para adimplir aquela obrigação. Então, eu sou credor, por exemplo, de 30 mil reais, aí eu recebo um carro ou uma moto como pagamento. Né? Então, ao invés de eu receber dinheiro, eu recebi um bem imóvel, né? Um automóvel, uma motocicleta. É um bem diverso. Então, quando é o credor que pede a adjudicação, então se parece muito com a dação em pagamento. Só que a diferença é a seguinte: na dação em pagamento é voluntário. É um acordo, né, de vontades entre credor e devedor. Aqui não. Aqui é técnica expropriatória. É forçado. É por ordem judicial. Né? Então, se é um bem imóvel, o juiz pede uma ordem de entrega. Se é imóvel, né? Ele manda expedir um mandado de missão na posse, para você ser colocado na posse do bem imóvel. Né? Então é algo forçado aqui. E é uma prerrogativa do credor. Então não importa se o devedor concorda ou não com aquilo. Então a diferença aqui, que na adjudicação é uma técnica expropriatória. Então vai ser forçado. Por ordem judicial. Para pagar o credor. Ou os credores. Né? A questão é, e lá na dação em pagamento é voluntário. Né? De ambas as partes. No plano do direito obrigacional. Agora, eu já vou comentar aqui, né? Nós temos uma concorrência que, com relação à legitimidade, não é só os exequentes que têm a prerrogativa de pedir essa adjudicação. Né? Não são só eles. Então nós temos um rol de legitimados que podem pedir a adjudicação que é bastante amplo. Então perceba, aqui que eu coloquei de amarelo para vocês, né? Os credores. O exequente, propriamente dito, né, que está conduzindo aquela execução, ou qualquer outro exequente, por exemplo, uma outra execução que tenha feito a penhora. Lembra que a penhora ela pode comportar várias, né, várias construções, né? Então até falei para vocês, olha,
tantos forem os credores, os que efetivarem as penhoras, a gente vai chamar de graus de penhora. Então, quem penhorou primeiro, penhora de primeiro grau. Quem penhorou, o segundo a penhorar, penhora de segundo grau. Né? Então, se você vê lá, é penhora de 8º grau, ou seja, tem 8 credores penhorados. Né? Então, quem penhorou primeiro tem a preferência. Né? Bom, ainda fala aqui do algum credor de direito real, né? Direito real também tem a prerrogativa. Então, os credores têm a prerrogativa de adjudicar. E o que eu acho curioso é que não apenas os credores, o cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente do executado também possuem essa prerrogativa, legitimidade. Né? E aí, essa adjudicação, depois aqui uma abordagem conceitual, né? Assinação, né, do bem penhorado ao exequente, né, ou a quem de direito pelo juiz. Então, é a transferência do bem penhorado para o credor ou algum outro legitimado. Transferência forçada, porque é por ordem do juiz, né? Então, é uma transferência coativa, né? Busca, obviamente, a satisfação da tutela jurisdicional do exequente, ela é extremamente efetiva, né? E é considerado meio expropriatório preferencial. Preferencial, tanto é que eu pus essa escadinha aqui para vocês. Tanto que se não der certo as alienações, abre-se de novo a oportunidade para se pedir a adjudicação. Tá? Então, nós só vamos passar para alienação particular se a adjudicação não der certo. Se o credor, ou credores, né, ou nenhum outro legitimado, ninguém pediu a adjudicação. Ninguém pediu, aí então vamos para alienação particular. Não deu certo também a alienação particular, o juiz fixou um prazo para vender, não deu certo, não apareceram interessados, ou as propostas eram muito ruins, preço muito abaixo, né? Então não foram aceitas, aí sim que nós vamos para alienação pública. A alienação pública também não deu certo, não apareceram interessados. E abre-se de novo a oportunidade para adjudicação. Tá? Há autores que defendem que a adjudicação ela pode ser pedida a qualquer tempo. Como ela é preferencial, é justamente essa interpretação do que vem a ser essa palavra preferencial. Né? O que significa preferencial? Então, tem autores que defendem que é possível que se peça a qualquer momento. Então, está tentando fazer alienação particular. Né? Aí o credor mudou de ideia. Fala, eu vou querer adjudicar. Né? Então, se tiver alguma custa de retardamento, né? Por exemplo, contratou um leiloeiro, né? Na alienação particular, o leiloeiro é opcional. Na alienação pública, o leiloeiro é obrigatório. Tem um custo dele, né? A comissão. Então, se tiver algum custo, né, desse retardamento, ele vai ter que arcar. Né? Se ele for pedir adjudicação fora do prazo, né? Fora, ou em outro momento. Então, tem autores que defendem essa ideia. Justamente interpretando um meio preferencial. Olha só, deixa eu te explicar por que nós temos aqui os familiares, né? Cônjuge, companheiro, companheira, descendente ou ascendente do executado. Do executado. Por que nós temos isso aqui? É o seguinte, eu tenho que fazer uma breve digressão histórica para você entender isso. No CPC anterior, no código anterior, nós tínhamos como se fosse uma bacia das almas. Só lembrando a vocês que nós só tínhamos a alienação pública, a arrematação, né? O leilão público. Vamos traduzir como leilão público. Só tínhamos o leilão público como técnico expropriatório. E aí vinha lá os interessados, né? Davam os lances, quem dá maior lance leva. Okay. Até hoje é assim.
abria-se o prazo, acho que, se eu não me falha a memória, 3 dias. Né? 3 dias, o familiar, o cônjuge, né, descendente ou ascendente, né? Óbvio, sempre falar cônjuge, companheiro também. Separação entre casamento e união estável. Ok. Então eles tinham 3 dias após a arrematação para ir lá e cobrir a oferta. Depositar o valor igual. E manter o bem no seio familiar. Ou seja, impedir que aquele bem seja transferido para terceiros. Então, eles tinham essa prerrogativa, os familiares. Aí era o cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente. Nesta ordem. Nesta ordem. Tanto que se aparecer mais de um, o cônjuge prefere. Em lances iguais. Em igualdade de condições, o cônjuge ou a cônjuge, né, tem preferência. Então, perceba, era um outro contexto. A adjudicação era para evitar, impedir que o bem fosse parar nas mãos de terceiros e ficasse no seio familiar. Fica uma tendência, né, que nós temos de nos apegar aos imóveis, né? Ah, ali eu passei minha infância, ali eu passei minha adolescência, né? Então, tive bons momentos, né? Momentos bons e ruins, mas as pessoas são apegadas, né, materialmente, à matéria, né? Então, tinha esse contexto daquele no CPC de 73. Então, abria-se uma oportunidade, um espaço, após a arrematação, para que o cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente, pudesse ir lá e bancar a arrematação e, ao invés de ir para terceiros, ele pegar o bem para si. Então, era bem interessante. Aí, o que eles fizeram? Falaram, não vamos usar a adjudicação mais como a bacia das almas, né? Uma segunda chance, uma repescagem. Não vamos fazer isso. Vamos colocar como meio preferencial. Nós vamos abrir oportunidade para os credores. O credor que quiser pede para adjudicar, ou seja, transferir o bem para si. E ele dá quitação no processo. Só que, para não ter prejuízo para os familiares, né? E familiares, obviamente, que não tem nada a ver com o débito um do outro, vamos abrir oportunidade também em regime de concorrência para que os familiares também participem da adjudicação. A gente manda intimar todo mundo, intima todos, a partir da avaliação, todos são intimados, e eles vão poder exercer o direito de adjudicar. Se apenas um desses legitimados exercer, né, apenas um deles, então aqui o de amarelo, né, apenas um exercer, ele adjudica. Então, lembrando o seguinte, se for o exequente, parece muito com a dação em pagamento. E se for o cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente, se assemelha muito com a arrematação. A adjudicação se parece muito com a arrematação, porque ele está cobrindo a oferta. Ele vai ter que depositar o dinheiro em juízo. Porque ele está de fora. O cônjuge está de fora da execução. O descendente, o filho, né, do devedor, está de fora da execução. Ou o pai, mãe, né, do executado, né, do executado, companheiro, cônjuge, companheiro, descendente, ascendente, do executado. Como eles estão de fora da execução, e eles querem pegar esse bem para si, então eles têm que depositar o dinheiro em juízo. Então se assemelha muito à arrematação. Porque eles não fazem parte do processo. Eles são terceiros. Né? Então, quando é o exequente que adjudica, que pede para transferir o bem para si, parece muito com a dação em pagamento. Só que é uma dação em pagamento obrigatória, né? Forçada. Lembre-se. Então tem essa curiosidade. Né? Eu acho bem interessante esse instituto aqui. Né? Bom, e o código diz o seguinte. Então, se tiver mais de um interessado, apareceu mais de um, o código dá a solução. Ele fala, olha, tendo mais de um, então
vamos usar o critério do proveito econômico, né, que é a tônica dos leilões. Né? É claro que eu não desconheço que existem várias técnicas de leilões, né, vou comentar na próxima aula, né? Na próxima aula eu vou falar sobre alienação pública, mas a técnica aqui para o vencedor, se houver mais de um interessado, é quem paga mais. Quem paga mais. Então, quem der o melhor lance, leva. Né? Agora, e se eles derem lances iguais? Se estiverem empatados? Né? Aí também o juiz ele vai ter que abrir uma oportunidade para que, não está dito no código, né, mas uma oportunidade para que as partes apresentem os seus lances, né? E que, de modo que um não saiba do lance do outro. Então, ou fazer uma sessão pública, né, enfim, em que cada qual dá seu lance. Ok. Então, havendo lances iguais, acho que deveria ser secreto e cada qual apresenta a sua, porque justamente fala isso. Havendo lances iguais, quem tem preferência é o cônjuge, ou o descendente, ou o ascendente. Nessa ordem, né? Deixa eu inserir uma seta aqui. Então, é como se fosse assim, ó, daqui, né? Não tá aparecendo aqui, ó. Essa ordem aqui. Então, o cônjuge, companheiro, né? São tratados conjuntamente. Então, tem preferência, né? Em igualdade de condições, o cônjuge companheiro prefere ao descendente. Em igualdade de condições, o descendente prefere ao ascendente. Né? Então, essa é a ordem preferencial do código. Então, a ideia aqui é aquela ideia antiga, né? Que eu estava dizendo para você, de manter o bem no seio familiar, tá? Então, em igualdade de condições, o cônjuge prefere. Se é entre descendente e ascendente, seja o filho do devedor, o pai do devedor, estão disputando o mesmo bem. Quem paga mais leva, mas se eles tiverem de propostas iguais, então, em pé de igualdade, o descendente prefere ao ascendente, tá? Então, é bem interessante essa técnica expropriatória, né? Então, assim que for realizada a avaliação, né, então já abre-se a oportunidade para ser feita a adjudicação, né? E óbvio, né, tem que ser pelo preço da avaliação, né, não pode ser inferior ao preço da avaliação. Então, e como eu disse, né, então se é o exequente que está pedindo a adjudicação, é pelo preço da avaliação. Se um cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente ou ascendente, como eu te falei, se assemelha muito a uma arrematação, então quem der mais leva. Mas aí teria que ser o parâmetro a partir da avaliação, dali para cima. Né? Então, é bem interessante essa perspectiva. Né? Bom, então esse rol de legitimados, né? Então, é bem interessante. E a preferência, né? Então, foi disciplinada no artigo 876 do Código, entre cônjuge, descendente e ascendente. Ainda, né? Tem que haver essa intimação, para que eles exerçam esse direito de adjudicar. Então, os exequentes têm que ser intimados, né? Então, e tem obviamente, tem que manter a base de dados ali deles atualizadas, né? Havendo mudança de endereço, né? Então, se for o exequente, né, e executado, eles são intimados na pessoa dos seus advogados. O executado, se ele não tiver constituído advogado dos autos, ele tem o direito de ser intimado por carta com aviso de recebimento, né? E nós temos também que fazer as intimações dos colegitimados. E é curioso aqui, não sei se você se lembra, nós falamos sobre penhora de cotas, né? E na penhora de cotas, o direito de preferência ele vai recair sobre a sociedade e os sócios. Então, quem vai ter direito de preferência
no eventual penhora de cotas, né? Lembrando que essa regra é uma regra para proteção da affectio societatis. Quem tem a prerrogativa, então, de exercer o direito de preferência, primeiro é a sociedade, depois os sócios. Entendeu? Então, para não transferir as cotas para terceiros. Tá? Então, se a sociedade ou sócio não tiver interesse em adjudicar essas cotas, né, aí sim vai se abrir oportunidade para terceiros, né, o exequente, né, ou qualquer... ou então vamos para alienação, né, se não tiver o exequente interesse. Cônjuge, né, descendente, ascendente, ninguém tiver interesse em adjudicar essas cotas, aí nós vamos tentar alienação particular, né? Então é bem interessante essa perspectiva, né? Então só lembre que quando é penhora de cotas, então nós temos, para manter a affectio societatis, então tem que abrir a preferência para a sociedade mesmo e para os sócios, né? O código, ele também falou algumas obviedades, né, que não precisavam. Né? Se o crédito da execução for inferior ao valor do bem que está sendo adjudicado, ou seja, o bem vale mais do que a execução, se o credor for pedir a adjudicação, ele tem que depositar a diferença em juízo. Então, por exemplo, a execução é de 80 mil. O imóvel vale 120. 120 foi o valor da avaliação. O credor quer adjudicar? Tudo bem, pode adjudicar. Só que ele deposita a diferença, então, em juízo. E aí o executado vai poder levantar esse dinheiro. Tá? Fica a dispor dele, do executado, levantar, então, essa diferença. Okay? Ele dá a quitação, né? O credor, ele dá a quitação, o exequente, e a execução vai ser extinta, e aquela diferença, aquele valor da diferença, o executado levanta. Tá? Então é bem interessante essa regra. Agora, se for o inverso? Se for o inverso, o crédito é superior ao bem penhorado. Então o bem vale 120 mil, mas a execução é de 150. 150. O credor quer adjudicar? Ótimo, pode adjudicar. Bom que ele não vai precisar gastar nada com isso. Ele só faz o requerimento, o juiz pede para lavrar um auto, uma descrição, né, do bem que está sendo adjudicado, né, com a questão da matrícula, né, o registro, enfim, e depois eles pedem uma carta de adjudicação. Carta de adjudicação. É assinada pelo juiz, que é justamente a carta que vai conter esse auto, né, essa descrição. Essa carta ela vai autorizar o exequente, ou quem o valha, né, se for o cônjuge, descendente ou ascendente, essa carta de adjudicação vai autorizar a transferência do bem. Retirar o bem da propriedade do devedor para o credor, né, ou outro legitimado. Então, chama carta de adjudicação, tá? E essa carta, então, ela vai vir acompanhada dos mandados, né? O mandado de emissão na posse, se for imóvel, que é emissão vem do verbo emitir, né? Ser colocado na posse. O credor nunca teve a posse daquele bem, então ele tem que ser colocado na posse. Então, o juiz pede um mandado de emissão para que ele seja colocado na posse do bem imóvel. Ou mandado de entrega, né? Se for bem móvel, mandado de entrega. Então, lavra-se um auto, sempre a palavra auto significa descrição. Auto de penhora, auto de adjudicação. Então, é a descrição do bem adjudicado, auto de adjudicação. Depois lavra-se uma carta de adjudicação. Então, formalidade que o CPC exige, que é justamente o que vai autorizar a transferência do devedor para o credor, né? Ou para o outro legitimado, é a carta. E essa carta vai vir com a ordem, né, de emissão, se for imóvel, ou a ordem de entrega, se for móvel, tá? E o que eu estava te dizendo é o seguinte, se o bem vale 120 e a execução é de 150, a execução não morreu. Então vai ter uma diferença aí de 30 mil. Então aí o credor vai poder continuar ainda no prosseguimento da execução, tentando penhorar os outros 30 mil, né? Até o recebimento. Então vai tentar penhorar outros bens, enfim, né? Então, se o crédito for superior, prossegue
a execução pelo saldo devedor, pelo restante, tá? Então, é bem interessante essa perspectiva, tá? Então, essa é basicamente a ideia, né, da adjudicação. Não é muito complexo, não, né? Então, só lembrando a vocês, né, que se frustradas, né, as tentativas, né, as tentativas, então, de alienação, as demais tentativas, então, nós pode se reabrir a oportunidade para nova adjudicação, tá? Então, é bem interessante essa perspectiva, tá? Bom, então, depois aqui, né, a condição, né, o preço não inferior à avaliação, uma obviedade, porque a avaliação é o parâmetro econômico da expropriação como um todo. Então, se houve adjudicação, então, e cobriu, né, esse bem está sendo adjudicado, ele cobriu toda a execução, então a execução vai ser extinta. Né? Se o bem valia, então, mais do que o valor da execução, então quem adjudicou, se for o credor, ele deposita o valor em juízo. E se for o cônjuge, descendente ou ascendente, ele deposita o valor do bem, aí uma parte vai ser para pagar o credor, outra parte, né, se a execução for inferior ao bem adjudicado, né, a outra parte o devedor que levanta. Então é interessante. E o juiz pede o auto de adjudicação e a carta em favor do cônjuge, né, descendente ou ascendente, que adjudicou o bem. Então, depois eu te falei, parece com uma arrematação, né? Então, ele vai ter que depositar o dinheiro em juízo. Aí, uma parte do dinheiro vai ser para pagar o credor, a outra parte o devedor levanta. Né? Mas se a execução é mais do que o valor da adjudicação, né? E aí a execução prossegue, então. Se o dinheiro foi depositado em juízo, o credor, então, levanta ele todo, o dinheiro é dele, e a execução, ainda sobrou um saldo devedor, então a execução ainda prossegue. Vamos tentar penhorar outros bens, tá? Para pagar a execução. Então, basicamente assim que funciona. Aí, se não tiver interessado, ninguém quer ficar com aquele bem. Esses legitimados aqui, todos, né? Nenhum credor quis, né? Também não está aqui, né? Mas lá na lei também se permite o coproprietário. O coproprietário também pode tentar adjudicar, né? Então, por exemplo, eu tenho um imóvel que foi penhorado, é meu e do meu irmão, né? Eu devo, meu irmão não deve. O bem é indivisível, não comporta cômoda divisão. Então, ele tem que ser vendido inteiro. Sendo vendido inteiro, a minha parte você vai pagar credores, a parte dele é dele. Ele não tem nada a ver com isso. Então, dá para ele a parte dele. Então, ele também, o coproprietário também tem a legitimidade para pedir a adjudicação, tá? Então, é bem interessante. Bom, então, se ninguém tiver interesse em adjudicar, né, caso isso aconteça, né, ninguém tem interesse, então aí nós vamos ter que ir para a próxima técnica. Aí nós vamos ter que ir então para alienação particular, né? Vamos ter então para alienação particular, que é a segunda técnica preferencial, né? Aliás, o código, antes ele tinha um capítulo específico sobre alienação particular, depois sobre alienação pública, e agora eles colocaram, se você for ver o código, né, de processo civil, está lá no artigo 879, ele só fala alienações. A alienação será, o 879 fala, né? Então, aí ele fala, pode ser por iniciativa particular ou pode ser por leilão judicial. Né? Então, agora eles simplificaram, né? Colocaram alienação como gênero, aí particular como espécie e leilão eletrônico como outra espécie. Então, o ideal, né, se eu fosse seguir aqui o linguajar do código, né, eu teria que fazer mais ou menos assim. Duplicar o slide. Então, eu teria que pegar a palavra alienação. Alienação. Alienação e
particular. Né, como subespécies, não como número autônomo. Né? Deixa eu ver aqui se eu tenho um outro smart chart aqui mais interessante. É, basicamente isso. Então ficaria assim, se a gente fosse seguir o que diz o código, né? Então nós só teríamos adjudicação e alienação. A alienação pode ser particular ou pode ser pública, né? Ficaria basicamente assim. Eu mantive aqui essa estrutura, justamente para você compreender como que é o raciocínio do sistema, né? Então, se é forma preferencial, né, então, primeiro a tentativa da alienação particular, depois a tentativa da alienação pública, ok? Então, esse é um ponto de amarração importante. Só um segundo. Então, vamos então fazer aqui alguns comentários sobre a alienação. Até pus aqui, né? Então, alienação pode ser particular ou alienação pode ser pública. Então, na nossa sistemática aqui do Código de Processo Civil, tá? Pois bem. Então, o primeiro ponto aqui para você mentalizar, né? Então, é com relação ao momento, né? Momento. Bom, é, essa alienação particular, né? Então, sendo a preferência do legislador, né? Então ela vai ser o segundo meio que o exequente vai dispor para realizar a expropriação, né, do patrimônio do executado para a obtenção da tutela do direito, né? Essa alienação particular, então ela é realizada pelo próprio exequente e ela é feita pode ser feita também por um corretor ou pode ser também feita por um leiloeiro público. A questão é, aqui na alienação particular, ele pode ser feito por um leiloeiro, pode ser feito por um corretor credenciado. Lá na alienação judicial, ela deve ser feita. Então, cuidado com esse pequeno detalhe, tá? No leilão judicial, no leilão público, ele deve ser feito por um leiloeiro ou um corretor. Aqui ele pode ser feito, né? Então, e aqui é que tá, é que o juiz, ele fixa todos os critérios, né? Então, há um controle judicial rígido aqui, né? Então, em que momento, então, nós podemos pedir isso, né? Então, eu preciso falar dessa questão preliminar. Assim que terminada a avaliação, né, tem que se aguardar o pedido de adjudicação, né? Então, se ninguém pedir a adjudicação, aí sim nós vamos proceder à avaliação. Então, aí pode ser pedida a alienação, particular. Logo após a avaliação, você só tem que aguardar se algum interessado vai pedir a adjudicação, né? Se ninguém pedir a adjudicação, então aí sim você pode abrir a oportunidade para a alienação particular, né? Então, e quando a lei não fixou prazo, né? E quando a lei não fixa prazo, o prazo é de 5 dias. 5 dias. Então, passado esse prazo, né? Então, não tendo nenhum interessado em adjudicar, então você pode proceder à alienação particular. Então, e o próprio artigo 880, que fala, 879 do Código de Processo Civil fala só genericamente, né? A alienação pode ser particular ou pode ser pública, né? Basicamente isso, né?
Aí o leilão público, né, pode ser presencial ou eletrônico, ok. Já falaremos sobre isso. Agora, aí o 880 fala que, olha, não sendo o caso de adjudicação, o exequente pode requerer alienação por sua própria iniciativa. Então, a ideia do CPC de 73 era o próprio credor tentar vender o bem. O próprio credor tentar vender o bem. O CPC de 2015 abriu a possibilidade, que era algo que era bem esporádico, né, das partes poderem, às vezes as partes pediam, né, então aí, como tinha regulamento jurídico, aí o juiz que decidia, mas o CPC agora deixou claro que é possível, então, que eles façam essa alienação particular por meio de corretor, né, ou de um leiloeiro credenciado junto ao judiciário, né. Então, e o juiz, né, o juiz com relação a preço, né, valores, o juiz ele controla tudo. Então, ele vai fixar forma de publicidade, ele vai fixar preço mínimo, condições de pagamento, garantias, e até, se tiver ali um corretor, né, um leiloeiro, a comissão de corretagem deles, né, a comissão do leiloeiro. Então, é bem interessante essa questão do controle jurisdicional, né? Então, o preço, né, o juiz, ele fixa o preço mínimo, né? É claro que tem que ser pelo valor da avaliação, né? Mas eu já vi doutrinadores admitindo, por exemplo, se for até 90%, né? Mas, enfim, a lei não fala disso, né? Então, mas o que o código diz é o seguinte, o juiz ele fixa um preço mínimo. Fazendo interpretação sistemática, sabendo que a avaliação é o parâmetro econômico da execução, né? Então, tem que ser pelo menos pelo valor da avaliação, como preço mínimo, né? Então, não sei que haja alguma variação de mercado, né? Mas mesmo assim, talvez poderia dar margem a um pedido de nova avaliação, como nós já vimos, né? Então, para evitar incidentes, o juiz vai ter que fixar pelo valor da avaliação, que é o parâmetro econômico, né? Então, mas você vai achar autores que defendem que o valor da avaliação não é obrigatório, ele é meramente indicativo. Eu discordo, entendeu? Enfim. Então, há um controle jurisdicional muito forte, né, como eu estava dizendo aqui. Então, se o juiz ele fixa forma, ele fixa prazo, né, tempo, forma de publicidade, né, tudo isso. Então, há um controle jurisdicional considerável, né. Então, e forma de publicidade, né, é importante. Então, por exemplo, vai ser publicado no site da Web Motors, no iCarros, ou vai ser no portal de imóveis, enfim, né, ou vai ser no jornal, né, como tradicionalmente, anunciado no rádio, não sei, estou chutando. Né, então, a forma de publicidade, então, também passa pelo magistrado, né, fixar essa forma de publicidade, preço mínimo, né, condições de pagamento. Então, por exemplo, pagamento parcelado, admite-se pagamento parcelado ou não, né? Ele poderia fixar, então, também, né, em tese, né, o que seria algo recomendável, né? Mas, enfim, o que a gente vê na prática quando isso acontece? Não é ideal o juiz fixar forma de parcelamento ou forma de pagamento. O ideal seria que ele abrisse a oportunidade, olha, o pagamento pode ser à vista, se à vista, por exemplo, ele fixa ali, por exemplo, uma margem de um desconto, por exemplo, 10%, né? Ou pelo preço cheio, pelo preço da avaliação, se for parcelado. E aí você recebe as propostas, essas propostas tem que haver prestação de contas, né? E verificar qual que seria a melhor proposta para a execução. Porque às vezes você pode ter um pedido à vista, uma proposta de pagamento à vista, que lembre-se, é o credor que está indo para o mercado. Ou então ele está contratando um corretor, um leiloeiro, para tentar vender esse bem, né? Então está sob a responsabilidade do credor, do exequente, a venda. E está indo no mercado, justamente para tentar um preço melhor, né? Ou uma agilidade maior, uma flexibilidade maior.
Pode ser que ele receba, por exemplo, 3 propostas, uma de pagamento à vista, mas com um preço não muito satisfatório, outra de pagamento parcelado, mas um parcelamento muito amplo, muito extenso, né? Outro com parcelamento menor. Então, pode ser, né, não dito, que essas propostas têm que ser trazidas para o juízo e o juízo intimar as partes, né, para ver qual que é a melhor, seria a forma mais sensata aqui de satisfação da execução, né? Mas como você pode ter também juiz, aqui é uma margem bastante ampla, aqui, bastante flexível. Você pode ter juiz falar o seguinte, ó, o preço mínimo é esse. Aí, se a forma de pagamento for parcelada, intime-se, então, as partes para ver se elas concordam. Sendo à vista, né, que se proceda, então, à alienação. Não dá para fazer. Aí vai depender da margem de atuação do juiz. Né? Mas eu acho que, pelo contraditório, pela estrutura do contraditório, seria ideal que se fizesse aqui um diálogo, né? Um diálogo entre ambos. Né? Então, e sendo feita a venda do bem, né, o bem sendo vendido, então vai ter que ser formalizado, né? Vai ser feito um termo, né? No próprio nos autos, né? Que vai ser assinado pelo exequente, né? Pelo adquirente e, se for o caso, também pelo executado, né? A falta de assinatura do executado, a princípio, não gera nulidade, né? Tanto que a lei fala, se ele estiver presente, a gente põe a assinatura dele, se não, não. Então, e perfeito acabado, né? Então, esse termo, né, de alienação do bem vai expedir uma carta de alienação, né? Se for um imóvel. Ou um mandado de entrega também ao adquirente, se for um bem imóvel, né? Então, olha só, eles usam muito aqui em expropriação a palavra carta. Nós falamos de adjudicação, é carta de adjudicação. Aqui, alienação particular, carta de alienação. Então, esse vai ser o documento que vai transferir a propriedade do devedor para o adquirente. A chamada carta de alienação. E ela vai vir com mandado, né? Um mandado de entrega, né, se for um bem imóvel, e uma emissão na posse, né, se for um imóvel, né? Então, é bem interessante. Então, mas para que você tenha a aquisição, né, então você precisa fazer a transferência junto ao cartório de registro de imóveis, né? Então, para que ela é apenas um título de aquisição. Título de aquisição. Aí você leva lá no cartório de registro de imóveis e procede o pagamento, o pagamento da taxa lá do cartório de registro de imóveis e faz a transferência. Lembrando que, como é oneroso, tanto a carta de adjudicação, tanto na adjudicação quanto na alienação particular, você tem o incidência do imposto de transmissão de bens imóveis, TBI, porque você está adquirindo de forma onerosa. Então, preenche o suporte fático do tributo ITBI, né, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, você tem que recolher, se for fazer o registro, né? Então, o oficial de registro vai exigir o recolhimento do ITBI. Sem o ITBI, não se faz a transferência do bem, tá? Agora, sendo bem imóvel, né, é bem mais simples, né? A partir da tradição, ele já se torna proprietário, né? A partir da entrega, né? E mesmo aqui, né, eu não comentei, né, mas na expropriação, se tiver algum incidente, né, alguma questão controversa aqui, né, que as partes discordem, né, obviamente o recurso cabível vai ser o recurso de agravo do instrumento, né? Então, por exemplo, não observou o meu direito de preferência, né? Então, pode agravar a decisão, né? Então, é um ponto de amarração interessante, né? Mas nada impede, né, que você faça um peticionamento autônomo, né? Na prática é mais fácil você fazer uma petição autônoma, né, e chamar a atenção do juiz, né? Então, para evitar irregularidades, né? Ou chamar o processo à ordem, né? Que a gente chama. A gente usa essa expressão na prática. Chamar o processo à ordem, seja
resguardar o respeito às regras do jogo. Você vê que o juiz não vai respeitar as regras do jogo, aí você vai para o tribunal. Então aí o recurso seria um agravo do instrumento. Tá? Ou pode ter também aquela correção parcial, né? Lembra da correção parcial? Às vezes você não quer ir para o tribunal, né, por meio de um recurso, mas você pode, às vezes, tentar uma correção. A correção é quando há uma inversão tumultuária do processo. O juiz não está observando o procedimento previsto em lei. Aí cabe a correção, né? Mas aí estacionando uma corregedoria, né? Isso vai estar sendo mais bélico, talvez, né? Bom, achei interessante que o próprio CPC, ele outorga um poder normativo aos tribunais, né? Então, a forma de proceder, né, a alienação particular, né, como tem essas margens que eu contei para vocês, o CPC permitiu que os tribunais detalhem isso, né? Então, que possa estabelecer parâmetros. Então, se os tribunais entenderem por bem, eles podem estabelecer parâmetros, né, editar provimentos para serem seguidos para os juízes, né? Então, inclusive, por exemplo, meio eletrônico, né, credenciamento de corretores, enfim, o tribunal pode fazer esse tipo de controle, tá? É bem interessante. E tem uma regra, né, também aqui do Código de Processo Civil, que se você for trazer um corretor para atuar, ele tem que ter pelo menos 3 anos de atuação profissional, tá? Pelo menos 3 anos, né? E se você não tiver ali um leiloeiro, um corretor público, né, credenciado, né, então aí o exequente ele tem liberdade para indicar quem ele quiser, Então, a princípio, tem que seguir aqueles que são credenciados no foro da execução. Você tem ali, né, um credenciamento, então, né, de leiloeiros, de corretores, então tem que ser, o juiz nomeia um deles, né? Se não tiver nenhum, aí então você abre a oportunidade para o exequente, o credor, para que ele indique, então, quem vai conduzir a alienação particular. Mas perceba, lembre-se, é facultativo. Ele não tem obrigatoriedade de se valer de um corretor ou de um leiloeiro, né? Tá? E o leiloeiro, né, o corretor, ele tem que ter idoneidade, né? Tem que agir também com imparcialidade. Então, se verificar que ele não há o respeito às regras mínimas de imparcialidade, né, ou de idoneidade, né, então pode haver uma recusa, tanto por qualquer das partes, né, ou pelo magistrado, se a indicação foi feita pelo exequente, né. Então, é curioso, né, quando se fala em imparcialidade, então ele não pode ter interesse na causa, né. Então, o leiloeiro, ele é um agente que está ali atuando em prol do Poder Judiciário, está ali atuando é um coadjuvante, mas é um coadjuvante relevante, né? Então, a partir do momento que você vê falando de controle da idoneidade, controle da imparcialidade do leiloeiro ou do corretor, então eles não podem ter qualquer tipo de interesse na execução, né? Então é bem interessante essa perspectiva, né? Bom, e a outra forma de alienação, né? Basicamente a alienação particular é isso, ela é bem simples, né? É bem tranquila. Agora, a alienação pública, ela é extremamente extensa. Ela é bem extensa. Tem vários artigos aqui, vai do artigo 881 até o 903. Então, são 23 artigos, né? Então, é uma análise bem mais extensa, né? Então, eu acho que não vai dar tempo, então, de eu falar do leilão judicial hoje, né? Eu vou falar aqui só algumas linhas gerais e aí na próxima aula eu analiso ela de forma mais extensa, né? De forma mais analítica, né, mesmo, né? Vamos fazer, então, uma observação mais analítica na próxima aula. Mas o que você precisa pensar é o seguinte, né?
sempre deixando isso claro. Ela vai ser em último caso. Em último caso. Não deu certo a alienação particular, não deu certo a adjudicação, aí sim você vai para a alienação pública, tá? Em último caso. E isso se dá, tem uma razão de ser. A razão de ser é, a alienação pública ela é bifásica. Ela tem duas fases. Nós vamos ter duas sessões de leilão. Uma sessão pelo preço da avaliação, que não é raro não aparecer ninguém. Né? Se não aparece ninguém, isso não é um fato raro. Porque eles sabem, as pessoas sabem o que está previsto em lei, que se não tiver ninguém na primeira sessão, vai ter que ser nomeado, vai ter que ser marcada uma segunda sessão, uma outra sessão, no outro dia, um outro horário. E essa segunda sessão, os lances são livres. Livres, desde que não seja preço vil. O que é o preço vil? Preço vil é o preço humilhante, né? A palavra vil, né? V-I-L, né? Significa humilhante. Então, e o entendimento que os tribunais adotaram, né? De a doutrina, o preço vil seria aquele abaixo de 50%. Abaixo de 50%. Então, essa segunda sessão, ela é muito interessante para quem quiser fazer bons negócios, né? Que você vai poder adquirir um bem, participando desse leilão, um bem uns 40% de desconto, 45% de desconto, né? Então, se não tiver ninguém interessado, você deu ali 51% do bem, ninguém se apresentou, né, também para arrematar junto com você, ou para competir junto com você naquele leilão, é seu. Isso expropria o devedor. É uma expoliação muito forte para o devedor. Porque é como se dissesse o seguinte, olha, não estamos mais aguentando essa execução, a gente não aguenta mais, vamos para a alienação pública. Nem que seja para a gente vender por um valor um pouco acima de 50%. Né? É basicamente isso. Então, e essa era a única forma que nós tínhamos o CPC de 73. Né? Então, expoliava muito. Imagina, você tem um imóvel de R$1 milhão, o cara adquiria aquilo por 600 mil, 550 mil, né? Então, porra, você está perdendo R$400 mil, R$450 mil você está deixando de... Porque não conseguiu vender no particular, não houve adjudicação, né? Então, isso expropria muito o devedor. Então, justamente por causa dessa característica da alienação pública, que foi mantida, ela só foi aperfeiçoada, né, com relação a meios eletrônicos, né, a assunção de mais responsabilidades por parte do leiloeiro, né, o leiloeiro é o grande condutor aqui, tem que ter um leiloeiro, ele é obrigatório na alienação pública, ele que vai conduzir, ele que tem o dever de prestar contas, né, ele vai ter o direito à remuneração dele, né, a comissão, mas ele que conduz tudo isso. E a alienação pública agora ela é feita virtualmente, justamente para propiciar qualquer um, de qualquer lugar do Brasil, possa dar os seus lances. Né? Então, eu vou explicar esses detalhes, essas nuances, na próxima aula. Tá? Na próxima aula, eu vou fazer a análise dessa alienação pública. Tá bom, meus amigos? Então, acho que por hoje tá bom. Né? Então, como é uma análise mais extensa, né, não vai dar tempo, então eu vou fazer o corte agora. Tá bom? Então, por hoje tá ótimo. Muito obrigado. Fiquem com Deus.